Eu já esperava que você trouxesse a graça como oposição a toda forma de teologia retributiva, mas como é que fica a teoria da predestinação para você? Para mim, sendo você de origem presbiteriana. Isso para mim, o poder que emanava do interior, da resplandecência da vida, do amor, da sinceridade, da justiça do reino de Deus, que transcendia em muito a dos escribas e fariseus e a do Império Romano. Então, as pessoas estavam sendo chamadas, aquelas que iam crendo, não para se alienarem, porque Jesus disse, por outro lado, vós sois o sal da terra, mas para se diluírem na sociedade humana. Mas assim, os seres humanos normalmente sendo uma religião... espiritualidade, então não dá poder. Sim, mas os seres humanos em geral, quando você estuda a antropologia da religião em geral, não só no campo cristão, há sempre uma busca por parte do homo religiosos, como falava o Mircea Eliade, uma espécie de teologia retributiva, quer dizer, que alguns podem chamar de barganha, quer dizer, eu faço isso, em troca Deus me dá aquilo. E essa lógica retributiva aparece até no mecanismo kármico. Eu sou mal aqui, crio um karma, sofro lá, e o contrário é a mesma coisa. Opera de alguma forma a lógica retributiva nessa forma de espiritualidade cristã ou não? Do cristianismo. Do que você fala do cristianismo verdadeiro? Do cristianismo verdadeiro, não. Não. Porque está tudo baseado em graça. Então. Em graça. Graça, favor e merecido. Só que essa graça, favor e merecido, ela é transformadora. Se você entende que existir é graça, que o universo é graça, porque é criado ex nihilo, logo é trazido do nada, ele não tem mérito fenomenológico para existir, tudo é graça. Mas essa graça tem que frutificar. Como ela é graça que se derrama sobre mim, mas ela não é um conceito, ela é entendida como espírito, vida. Ela produz transformação, e essa transformação é frutificante em todos os sentidos. Mas não há uma barganha, porque o princípio da barganha é quebrado já na ideia e na certeza de que, se vem de Deus, não pode ter sido porque o meu mérito trabalhou nesse processo. E não é uma eleição para alguns, é um derrame extravagante de bondade para todo mundo, em qualquer lugar. E no meu caso especificamente, a minha tese de ordenação ao ministério presbiteriano foi a salvação fora da religião. A vida inteira eu enxerguei que a religião era um empobrecimento absurdo. Religião no sentido institucional, eclesial? Em qualquer sentido, porque a própria ideia de religião é do homem se religando a Deus. E no Evangelho é Deus vindo ao encontro do homem, o processo é invertido. Então, e como fica a tua origem presbiteriana, caminho da graça? Eu já esperava que você trouxesse a graça como oposição a toda forma de teologia retributiva, mas como é que fica a teoria da predestinação para você? Para mim, sendo você de origem presbiteriana. Isso para mim e nada é a mesma coisa, porque foi uma doutrina trazida por pessoas que creram por razões diferentes nela, mas que eram seres de física newtoniana. Então, para mim, a física quântica acabou com essa história de predestinação, porque passado, presente e futuro estão em estado de simultaneidade. Então, essa designação linear da predestinação. Você tem um Deus lá atrás que aponta, aquele ali, tira para cá, tira para lá. Isso tudo morreu à luz da realidade e já tinha morrido nas Escrituras. Como Jesus disse quando os fariseus perguntaram a ele aquela pergunta cretina, eles que não criam em nada transcendente, os saduceus, não criam em nada transcendente, vieram com aquela história. Havia uma mulher entre nós que casou com um homem, o homem morreu. A lei de Moisés diz que o irmão tem que assumir essa mulher para suscitar descendência. E assim eram 7 irmãos, ela casou com os 7 morreram.
na ressurreição dos mortos, ou na transcendência, ou na outra dimensão, de quem ela será mulher? Aí Jesus disse: vocês erram tanto, não conhecendo nem a Escritura, nem o poder de Deus. Nessa outra dimensão, a animalidade não tem essa perspectiva, é um estado de transcendência para além do animal, do casar, do dar-se em casamento, do processo evolutivo. Dessa matemática, desse instinto de posse. Tudo isso faz parte do que não será. Agora, vocês erram não conhecendo a Escritura, porque lá está dito: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, quando todos eles já eram mortos e nenhum deles é tratado no passado, mas sim no presente, porque para Deus todos vivem. Ora, isso é de uma atualidade extraordinária do ponto de vista do significado da física contemporânea a respeito do tempo. Então a predestinação se origina também numa época em que só se podia pensar em Deus a partir de lógicas bem lineares. Sei. E que ficaram para trás. Eu penso nisso com as mesmas categorias com as quais eu penso nas tábuas de pedra de Moisés, como Paulo diz em 2 Coríntios 3, aquilo tudo foi quebrado, era uma glória desvanecente, era o ministério da morte, como eles chamam. Agora, as coisas estão sendo escritas nas nossas consciências, é uma espiritualidade, é um novo significado, não está fora, está gravado dentro, tem que estar gravado dentro. Então, eu comparo isso assim, porque eu também leio Paulo tendo Jesus como chave hermenêutica. Eu não uso Jesus como chave hermenêutica só para ler o Velho Testamento. Sei, mas eu leio Paulo a partir de Jesus. Então, se Paulo passa pelo critério de Jesus, fica. Se Paulo não passa pelo critério de Jesus, para mim sai. Ele vira, de alguma forma, constantiniano. Assim. De modo que Jesus é chave hermenêutica, nesse meu olhar, para tudo. Não só para ler a Escritura, mas para olhar e examinar a vida. E tudo fica tão absolutamente conectado. Quanto mais a ciência cresce, para mim, mais o Evangelho se rejuvenesce e se reatualiza dia a dia. Então você acha que em algum momento a ciência marcha? Estou pensando que na Idade Média você tem, num dado momento, uma grande polêmica entre aqueles que seguem Aristóteles e aqueles que acham que o Aristóteles vai, de alguma forma, esculhambar a recepção do cristianismo no mundo latino. Então tem aquela polêmica da chamada dupla verdade. Então, a Tomás de Aquino, na direção da Igreja Católica, vai dizer que não, é uma verdade só, seguindo Agostinho, porque é um Deus único, e outros, como o próprio Brabant, filósofo aristotélico, vai dizer não, talvez exista a verdade do intelecto e a verdade da fé. Então você acha, Caio, que em algum momento ciência e fé se encontram? Acho que portanto, se encontram... Agostinho tinha razão, a verdade só? Eu acho que doutrina e ciência não se encontram. Mas fé e ciência não se separam. Sim. Se você entra para fazer uma tentativa de conciliação da ciência com os dogmas da religião, aí então esse é um projeto que já nasceu morto, porque ambos os ambientes são dogmáticos, o da religião bastante, o da ciência nem tanto, mas também um pouco. Agora, o que eu vejo que é inevitável e é uma verdade só, porque se há Deus e Deus criou todos os universos e dimensões possíveis, isso tudo tem que ser coerente com o ensino de Jesus. Não dá para ter uma esquizofrenia de nenhum nível. Tem que haver uma unidade crescente.